Olá, sejam bem-vindos ao canal Bíblia Sem Tradições. Meu nome é Leonardo e hoje nós vamos estudar Trindade na Bíblia, o que os nomes de Deus revelam e muita gente nunca percebeu, né? Então nós vamos estudar sobre a Trindade, sobre a Trindade. Então nós vamos ler Mateus 28:19. É um dos vários versículos que respaldam a Trindade, tá? Mateus 28:19, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 3. Está escrito, palavra de Deus. Muito bem. Esse versículo, ele mostra três pessoas distintas. Três pessoas distintas em um único nome. Agora, pense em algo muito importante. Quando falamos de batismo cristão, existe um versículo que gera muita discussão. Jesus diz, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui surge uma pergunta que muita gente faz. Se Deus fosse apenas uma única pessoa, por que Jesus mencionaria três? Então veja um detalhe interessante. O texto diz em nome, no singular. Mas logo em seguida aparecem três pessoas distintas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso mostra algo muito profundo. Nós batizamos pela autoridade de Jesus Cristo. E é justamente pela autoridade de Jesus que o batismo é realizado no nome das três pessoas da divindade. Agora, muitos tentam argumentar, mas esses não são nomes, são apenas títulos. Só que até o próprio significado da palavra nome resolve essa questão. Um dicionário define nome como... Um dicionário define nome como qualquer palavra ou título pelo qual uma pessoa ou coisa é conhecida. Ou seja, nome não significa apenas um nome próprio. Pode ser também um título que identifica claramente alguém. E aqui está o ponto que muitos ignoram. Jesus não falou de qualquer pai, nem de qualquer filho, nem de qualquer espírito. Ele falou de o Pai de Jesus Cristo, o Filho enviado pelo Pai, o Espírito Santo. E qualquer pessoa que lê a Bíblia sabe exatamente quem são essas três pessoas quando esses nomes aparecem nas Escrituras. Pois bem, por isso, quando Jesus ordenou o batismo dessa forma, ele não estava criando confusão. Ele estava revelando algo essencial sobre a própria natureza de Deus. Um único Deus, mas revelado como Pai, Filho e Espírito Santo. E entender isso muda completamente a maneira como enxergamos toda a Bíblia. Então, antes de começarmos, pense em algo muito interessante. Hoje existe uma galera completamente desorientada em termos bíblicos que afirma com muita convicção: não existe trindade na Bíblia, o chapéu de alumínio do Evangelho. E eles dizem isso. Alguns chegam até a dizer que essa doutrina foi inventada séculos depois pelos cristãos. Só que existe um detalhe curioso. Quase sempre essas pessoas discutem versículos isolados, mas raramente fazem uma pergunta muito mais profunda. O que os próprios nomes, O que os próprios nomes de Deus revelam sobre a natureza da divindade? Porque na Bíblia nomes não são apenas palavras. Eles revelam identidade, natureza, caráter e missão.
E quando analisamos cuidadosamente os nomes de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, descobrimos algo impressionante. Desde os primeiros capítulos de Gênesis até as últimas páginas do Apocalipse, a própria linguagem da Bíblia parece apontar para uma realidade muito mais profunda, mas revelado de maneira que envolve mais de uma pessoa dentro da divindade. Então, neste estudo, neste vídeo, nós vamos examinar os nomes de Deus no Antigo Testamento, os nomes de Deus no Novo Testamento e o que essas revelações dizem sobre a natureza de Deus. A doutrina da Trindade, o que os nomes de Deus revelam na Bíblia. Pare por um momento e pense nisso. E se a própria língua hebraica da Bíblia já revelasse que Deus não é apenas uma única pessoa? E se desde o Gênesis a Escritura já apontasse para algo muito mais profundo dentro da divindade? Então vamos analisar algo que muitos passam por cima: os nomes de Deus no Antigo Testamento e o que eles revelam vai surpreender muita gente. Então vamos lá. O primeiro, Elohim, o primeiro nome de Deus na Bíblia. Logo no primeiro versículo das Escrituras encontramos: no princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1:1. Mas aqui está algo que poucos perceberam. A palavra hebraica usada para Deus é Elohim. E Elohim é um substantivo plural. Vamos estudar português. Esse nome aparece mais de 2.700 vezes no Antigo Testamento e, em sua forma literal, carrega a ideia de pluralidade na divindade. Ele é o plural de Eloá, que significa divindade ou Deus. Em alguns textos, Elohim é até traduzido como deuses, juízes e anjos. Mas quando se refere ao Deus verdadeiro, o termo é usado para o Deus Supremo. Agora observe algo ainda mais impressionante. Existem passagens onde Deus fala no plural. Por exemplo, façamos o homem à nossa imagem. Gênesis 1:26. Eis que o homem é como um de nós. Gênesis 3:22. Desçamos e confundamos ali a sua língua. Gênesis 11:7. A quem enviarei e quem há de ir por nós? Isaías 6:8. Percebem o padrão? Deus não fala apenas como um indivíduo isolado, mas dentro de uma unidade que contém pluralidade. A linguagem da própria Bíblia. Então a Bíblia usa centenas de pronomes para falar sobre Deus. Somente em João 17, Jesus usa 162 pronomes ao falar com o Pai ou sobre o Pai. Já no Salmo 119 existem 610 pronomes usados pelo homem para falar com Deus. Isso revela algo importante, que os membros da divindade falam entre si, sobre si e uns com os outros, assim como pessoas distintas fazem. Então surge a pergunta lógica: se a própria Escritura apresenta essa comunicação dentro da divindade, como afirmar que existe apenas uma pessoa em Deus? Quando pronomes singulares aparecem, eles podem estar se referindo a uma das pessoas da divindade ou a divindade como unidade. Algo similar acontece com a igreja. A Bíblia fala da igreja como um só corpo, até como um só homem, mesmo sendo formada por milhões de pessoas. A revelação progressiva na Bíblia. Então, outro detalhe fascinante aparece quando observamos quem fala mais em cada período da Bíblia. No Antigo Testamento, quem mais fala é o Pai. Já nos Evangelhos, quem fala diretamente é o Filho.
E depois da ascensão de Cristo, quem conduz a igreja é o Espírito Santo. Mas todos continuam sendo apresentados como parte da mesma divindade. Outros nomes de Deus no Antigo Testamento. Então Elohim não é o único nome divino. A Bíblia apresenta vários outros. E cada um revela um aspecto da natureza de Deus. Então vamos lá. Jeová, o Senhor Eterno. Esse nome ele aparece cerca de 7.600 vezes no Antigo Testamento. Ele significa o autoexistente, o imutável e o eterno. Esse é o nome frequentemente traduzido como Senhor. E a própria Bíblia mostra que o Pai é chamado Senhor, o Filho é chamado Senhor e o Espírito Santo também é chamado Senhor. Ou seja, os três compartilham a mesma natureza eterna. El, o Deus forte. Esse nome aparece cerca de 250 vezes na Bíblia. E ele significa o forte ou o Deus onipotente. Enquanto Elohim enfatiza Deus como Criador, El enfatiza o poder absoluto de Deus. Eloá, Deus que deve ser adorado. Esse nome aparece 56 vezes no Antigo Testamento. Ele destaca Deus como o verdadeiro que deve ser adorado, em contraste com ídolos falsos e mortos. Esses negócios que botam dentro de casa, nos templos de determinadas religiões, enfim. Elion, o Altíssimo. Esse nome significa Supremo, Altíssimo, Excelso. Ele aparece cerca de 40 vezes nas Escrituras. Revela a Deus como o possuidor do céu e da terra. Já no Novo Testamento, Jesus é chamado de Filho de Deus Altíssimo. Adon e Adonai, o Senhor soberano. Esse nome significa mestre, governante, soberano. Adon aparece cerca de 195 vezes e Adonai cerca de 430 vezes. No Salmo 110, versículo 1, aparecem dois senhores referindo-se ao Pai e ao Filho. Outros nomes divinos. Então a Bíblia ainda apresenta muitos outros nomes de Deus. Já eu sou o que sou, Deus Todo-Poderoso, Senhor dos Exércitos, o Santo. Todos esses nomes aparecem milhares de vezes na Bíblia. Somando tudo, os nomes de Deus aparecem mais de, pelas contas que eu fiz, 19.000 vezes nas Escrituras. Isso mostra algo claro. A ideia de que Deus tem apenas um único nome não encontra base na própria Bíblia. Então, quando analisamos os nomes de Deus com atenção, com estudo, percebemos algo extraordinário. A Bíblia apresenta um único Deus, mas revela pluralidade dentro da divindade. Não são vários deuses, mas uma única divindade composta por mais de uma pessoa. É por isso que a teologia cristã chama essa realidade de a Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo e um só Deus. Os nomes de Deus no Novo Testamento, o que eles revelam sobre a Trindade. Então, pare por um momento e pense em algo importante. No Antigo Testamento, Deus se revelou por vários nomes. Elohim, Jeová, El, Elion, Adonai, enfim. Mas quando chegamos no Novo Testamento, será que essa revelação muda? Ou será que ela continua mostrando algo profundo sobre a própria natureza de Deus? Então vamos analisar os nomes de Deus no Novo Testamento e o que eles revelam sobre a divindade. Deus, T-H-E-O-S. Essa palavra grega, Deus, é o termo principal usado para Deus no Novo Testamento. Ela aparece 1332 vezes.
onde seu significado é simples e poderoso: divindade e Deus. Quando aparece com o artigo definido, significa a divindade suprema. E algo muito importante aparece nas Escrituras: o Pai, o Filho e o Espírito Santo são todos chamados Deus. Isso mostra que a natureza divina pertence a mais de uma pessoa dentro da divindade. Curios. Eu nunca fiquei sabendo desse nome, tá? Estudando que eu fiquei sabendo. Curios. K-U-R-I-O-S. Senhor. Outra palavra muito usada no Novo Testamento é Curios. Ela aparece 672 vezes. Seu significado é Senhor, Mestre, Governante. Embora em alguns casos seja usado para homens, na maioria das vezes é usada para designar autoridade divina. Jesus, por exemplo, é constantemente chamado de Senhor. Iesus, Jesus, a palavra grega Iesus aparece 979 vezes no Novo Testamento. Esse nome é a forma grega do hebraico Yehoshua, que no Antigo Testamento é traduzido como Josué. Algo interessante acontece no Novo Testamento. O próprio Josué do Antigo Testamento é chamado de Jesus em algumas passagens, como Atos 7,45, Hebreus 4,8. Mas existe um detalhe muito importante aqui. O nome Jesus nunca é usado para o Pai ou para o Espírito Santo. Ele é o nome humano do Filho de Deus. Dado quando ele se tornou homem. Ou seja, antes da encarnação, a segunda pessoa da divindade era Deus, mas ainda não era chamada Jesus, porque esse é o nome ligado à sua missão como homem. Cristo. Então, outro nome fundamental é Christos, traduzido como Cristo. Ele aparece 575 vezes no Novo Testamento. E essa palavra significa literalmente ungido. Esse termo é o equivalente ao hebraico Messias. Mas há um ponto importante. Assim como o nome Jesus, o título Cristo está ligado à missão do Filho de Deus como homem. Ele se tornou o Cristo, o ungido, quando iniciou a sua missão. Por isso, muitos dos títulos de Jesus só se tornaram verdadeiros quando ele assumiu a sua natureza humana. Entre eles, Filho do Homem, Filho de Deus, Messias, Emanuel, Filho de Davi, Cordeiro de Deus, Mediador. Todos esses nomes revelam aspectos da missão de Cristo na redenção. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Pois bem. Então agora chegamos a uma das passagens mais importantes de toda a Bíblia. Mateus 28:19. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Algumas pessoas afirmam que Pai, Filho e Espírito Santo não são nomes, são títulos, segundo eles. Mas isso ignora algo básico da linguagem. Na gramática, eles não estudam gramática, né? Eles não estudam gramática, eles não sabem, né? Na gramática, chapéu de alumínio, essas palavras são substantivos. E substantivos são o quê? Nomes. Um nome é simplesmente a palavra pela qual uma pessoa é conhecida e distinguida das outras. E é exatamente isso que acontece aqui. No Novo Testamento, o Pai sempre se refere à primeira pessoa da divindade. O Filho sempre se refere à segunda pessoa. E o Espírito Santo se refere à terceira pessoa. Esses termos nunca são confundidos entre si. A Bíblia mantém essa distinção de forma consistente. Por que está no singular? Há alguns argumentos. Se existem três pessoas, segundo eles, deveria dizer em nomes e não em nome.
Só que esse argumento ignora o funcionamento normal da linguagem. Por exemplo, um embaixador representa o Brasil. Ele age em nome do Brasil, não em nomes do Brasil. Mesmo existindo 27 estados diferentes, existe uma única união. Da mesma forma, Mateus 28:19, que fala de uma única divindade, mas compostas por 3 pessoas. O significado de em nome de. A expressão em nome de significa simplesmente pela autoridade de. Por exemplo, em nome de Jesus, pela autoridade de Jesus. Em nome de Davi, pela autoridade de Davi. Em nome do Senhor, pela autoridade do Senhor. Portanto, quando Jesus ordena o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele está dizendo que o batismo acontece pela autoridade de toda a divindade. Deu para entender? Atos e o batismo em nome de Jesus. Então alguns citam o livro de Atos, onde aparece a expressão batizar em nome de Jesus. Mas ali o foco era afirmar a autoridade de Jesus, que estava sendo rejeitada pelos judeus. Eles já aceitavam a autoridade do Pai e do Espírito. O problema deles era aceitar Jesus como Senhor, como eles ainda têm essa resistência hoje. Por isso os apóstolos enfatizavam o nome de Jesus, mas em nenhum momento eles cancelam ou alteram a ordem de Mateus 28:19. Pai da eternidade. Outra passagem usada, é Isaías 9:6, onde o Messias é chamado de Pai da eternidade. Mas no contexto hebraico antigo, a palavra Pai muitas vezes significa originador ou doador de algo. Por exemplo, Satanás é chamado de pai da mentira. Abraão é chamado de pai da circuncisão. Da mesma forma, Jesus é chamado pai da eternidade porque ele é o doador da vida eterna. Não significa que ele seja o pai do Novo Testamento, mas que ele concede a vida eterna aos que creem. Quando analisamos, amigos e amigas, os nomes de Deus no Novo Testamento, nós percebemos algo muito evidente, muito claro. Que a Bíblia apresenta um único Deus, 3 pessoas distintas dentro da divindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Não são 3 deuses, mas um único Deus em perfeita unidade. Provas da Trindade no Antigo Testamento, o que muitos nunca perceberam. Infelizmente, muitos só percebem isso, Muitas pessoas acreditam que a doutrina da Trindade aparece somente no Novo Testamento. Mas será que isso é verdade? Será que o Antigo Testamento realmente apresenta Deus como apenas uma pessoa? Ou será que desde o início da Bíblia já existem pistas claras de pluralidade dentro da divindade? Quando começamos a examinar as Escrituras com atenção, com zelo, com amor, não por interesse, nós descobrimos algo surpreendente. O nós de Deus. Logo nos primeiros capítulos da Bíblia encontramos uma declaração intrigante. Gênesis 3:22. Eis que o homem é como um de nós. Aqui Deus não fala no singular, ele fala no plural. E essa não é a única vez. Ao longo do Antigo Testamento aparecem expressões como nós, nosso, um de nós. Isso levanta uma pergunta inevitável. Com quem Deus estava falando? Se Deus fosse apenas uma pessoa isolada, por que usaria essa linguagem? Aparições de Deus, teofanias. Então, um outro detalhe impressionante aparece nas chamadas teofanias, ou seja, aparições de Deus aos homens. Em alguns momentos da Bíblia,
mais de uma pessoa chamada Deus ou Senhor aparece ao mesmo tempo. Um exemplo forte está em Gênesis 18 e 19, onde ali o Senhor aparece a Abraão em forma visível. Mas depois o texto diz algo curioso: o Senhor fez chover fogo sobre Sodoma da parte do Senhor que estava nos céus. Ou seja, um Senhor na terra e um Senhor nos céus. Duas pessoas em Daniel. Em Daniel 7 encontramos outra visão poderosa. O profeta vê o ancião de dia sentado no trono e o filho do homem vindo nas nuvens. E o texto diz que o filho do homem foi até o ancião de dias e recebeu dele um reino eterno. Aqui vemos duas figuras distintas. Um que entrega o reino, o outro que recebe o reino. Duas pessoas distintas. Deu para entender? Isso mostra claramente duas pessoas separadas. Duas pessoas separadas. Três pessoas no batismo de Jesus. Então agora observe um momento histórico no Novo Testamento, que confirma o que já estava sendo revelado antes. Mateus 3, 16 e 17. Quando Jesus foi batizado, Jesus estava nas águas. O Espírito Santo desceu como o quê? Uma pomba. A voz do Pai falou do céu. Três manifestações ao mesmo tempo. Três pessoas distintas. Deu para entender, chapéu de alumínio que diz que não existe trindade? Tolos. Duas pessoas no Monte da Transfiguração. Em Mateus 17, os discípulos veem Jesus sendo transfigurado. E então uma voz do céu declara: este é o meu filho amado. Ou seja, Jesus estava visível na terra. O Pai falava do céu. Duas pessoas claramente distintas. Deu para entender a visão de Estevão. Antes de morrer, Estevão teve uma visão extraordinária. Atos 7, ele diz: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Aqui aparecem duas figuras, Deus e Jesus à direita de Deus. Isso aparece repetidamente em várias passagens da Bíblia. Deus e o Cordeiro no Apocalipse. Já no livro do Apocalipse vemos outra revelação impressionante. Diversas vezes aparecem duas figuras no trono: Deus, o Cordeiro. Por exemplo, Apocalipse 7, a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. O Salmo 2, outro texto poderoso, está no Salmo 2. Ali vemos claramente duas pessoas: o Senhor, o seu ungido. O texto diz: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Ou seja, Deus falando com seu filho. O Salmo 110, por sua vez, esse é um dos textos mais citados do Novo Testamento. Salmo 110. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita. Aqui aparecem dois senhores, um falando com o outro. Isaías e as três pessoas. Vem o profeta Isaías, também revela algo impressionante. Em várias passagens aparecem o Senhor, o Messias, o Espírito de Deus. Por exemplo, Isaías 48:16, o Senhor Deus me enviou e o seu Espírito. Aqui vemos três figuras distintas: o Senhor, o Espírito e aquele que foi enviado. Ou não? Então, quando juntamos essas passagens, algo fica claro. O Antigo Testamento não apresenta Deus como uma pessoa solitária. Ele revela pluralidade dentro da divindade. E essa revelação se torna ainda mais clara no Novo Testamento. A Bíblia inteira aponta para a mesma verdade: um único Deus, três pessoas distintas: Pai, Filho, Espírito Santo. Essa é a realidade da Trindade.
provas no Novo Testamento de que existem 3 pessoas na divindade. Muitas pessoas dizem, para variar, na verdade existe apenas uma pessoa em Deus. Muitos dizem isso. Só que quando examinamos o Novo Testamento com atenção, com amor, com dedicação, com estudo, encontramos algo muito diferente. A Bíblia apresenta muitas evidências de que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são pessoas distintas. Então, algumas delas são tão claras que levantam uma pergunta inevitável. Será possível explicar todas essas passagens dizendo que existe apenas uma pessoa? Então vamos ver. Jesus é chamado de Filho. No Novo Testamento, Jesus recebe vários títulos. Filho de Davi, Filho de Abraão, Filho do homem, Filho de Maria, Filho de Deus. Se Jesus é realmente Filho de Deus, então surge uma pergunta simples: como alguém pode ser filho de si mesmo? A Bíblia também chama Jesus de Filho unigênito do Pai. Se ele é o Filho, então não pode ser o próprio Pai. É óbvio. O Novo Testamento distingue claramente o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Diversas declarações na Bíblia fazem distinção clara entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essas passagens são extremamente difíceis de explicar se dissermos que existe apenas uma pessoa. Mas fazem todo sentido quando entendemos que são pessoas distintas dentro da divindade. Jesus não é o Espírito Santo. Então, vamos observar algumas situações curiosas nas Escrituras. Em várias passagens vemos Jesus e o Espírito Santo agindo de forma separada. Por exemplo, em Lucas 4:1, Jesus estava cheio do Espírito Santo. Se Jesus fosse o próprio Espírito Santo, isso significaria que ele estava cheio de si mesmo. Um outro exemplo, em Mateus 3, no batismo de Jesus acontece algo impressionante. Jesus está nas águas e o Espírito Santo desce como pomba. O Pai fala do céu. 3 manifestações ao mesmo tempo. Como uma única pessoa poderia fazer tudo isso simultaneamente. Então, um outro detalhe importante, Mateus 4. O Espírito Santo conduz Jesus ao deserto. Isso levanta uma pergunta lógica. Jesus estava conduzindo a si mesmo? E ainda mais, João 14:16. Jesus diz algo surpreendente. Ele afirma que precisa voltar ao céu para enviar o Espírito Santo. Mas se Jesus fosse o Espírito Santo, então ele estaria enviando a si mesmo para si mesmo? Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. Outra passagem muito conhecida diz que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. Então, se Jesus fosse o próprio Espírito Santo, isso significaria que ele teria concebido a si mesmo no ventre de Maria. Essa ideia simplesmente não faz sentido algum. Jesus ensinou sobre mais de um Senhor. Jesus recebeu o Espírito sem medida. Em João 3,34, lemos que Deus deu ao Espírito Santo a Jesus sem medida. Mas isso levanta uma pergunta. Se Jesus fosse o próprio Espírito Santo, então Deus estaria dando a Jesus a si mesmo? Jesus ensinou sobre mais de um Senhor. Em Mateus 22, Jesus cita o Salmo 110. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Que aparecem 2 senhores, um falando com o outro.
Jesus usa essa passagem para mostrar que o Messias não é apenas filho de Davi. Ele é Senhor de Davi. Jesus estava com Deus. O Evangelho de João, então, começa com uma declaração. João 1, versículo 1 a 2. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A palavra grega usada para com significa em companhia de, e isso implica relacionamento entre duas pessoas. Jesus à direita de Deus. Diversas passagens dizem que Jesus está à direita de Deus. Atos 2, Pedro afirma que Jesus foi exaltado à direita do Pai. Se Jesus fosse o próprio Pai, então ele estaria sentado à direita de si mesmo. O Espírito Santo como testemunha. A Bíblia também apresenta o Espírito Santo como testemunha. Em Atos 5 e em Romanos 8, o Espírito Santo fala, testifica, revela. Uma testemunha precisa ser uma pessoa capaz de pensar e agir. O mediador entre Deus e os homens. A Bíblia também diz algo muito importante. 1 Timóteo 2,5. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. O mediador precisa estar entre duas pessoas, entre duas partes. Se Jesus fosse o próprio Deus Pai, então ele estaria medindo entre si mesmo e os homens. 3 testemunhas no céu. Uma das declarações mais diretas aparece em 1 João 5. 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. 3 testemunhas, mas a Bíblia diz que eles são um. Não uma única pessoa, mas uma em unidade. Quando reunimos todas essas passagens, o quadro fica claro. O Novo Testamento apresenta repetidamente o Pai, o Filho e o Espírito Santo. 3 pessoas distintas, mas um único Deus. Essa é a base da doutrina da Trindade. Mais de 500 versículos provam a Trindade. Mais de 500? É muita coisa. Então muitas pessoas dizem: não existe Trindade na Bíblia. Eu já ouvi muitos aí. Mas existe um fato pouco conhecido. Se você analisar todas as Escrituras, encontrará mais de 500 passagens que mencionam o Pai, o Filho e o Espírito Santo como pessoas distintas. Não são apenas algumas referências isoladas. São centenas de textos espalhados por toda a Bíblia, desde Gênesis até o Apocalipse. E isso levanta uma pergunta muito séria. Será que toda a Bíblia realmente ensina que Deus é apenas uma pessoa? Ou será que as Escrituras revelam algo muito maior sobre a natureza de Deus? Vamos examinar. Então, mais de 500 passagens. Então, existem mais de 500 textos bíblicos que falam do Pai, do Filho e do Espírito Santo como pessoas distintas. Cada uma dessas pessoas aparece falando, agindo, enviando, recebendo, testemunhando, como qualquer outra pessoa real. Se entendermos a linguagem da Bíblia da forma simples como está escrita, somos obrigados a reconhecer algo. A Bíblia fala repetidamente de mais de uma pessoa na divindade. O Antigo Testamento já mostra mais de uma pessoa. Muita gente pensa que a ideia da Trindade surgiu apenas no Novo Testamento, como eu disse. Mas isso não é verdade. No Antigo Testamento encontramos diversas passagens onde Deus fala no plural. Gênesis 1:26, por exemplo,
façamos o homem à nossa imagem. Não diz farei, diz façamos. Façamos. Outro exemplo, Gênesis 11, 7. Esse pessoal precisa estudar português com urgência, meu Deus do céu. Isso aqui é simples de entender. Então, Gênesis 11, 7. Desçamos e confundamos ali a sua língua. Mais uma vez, Deus fala no plural. Isso aparece várias vezes nas Escrituras. O anjo do Senhor. Outro detalhe intrigante aparece no Antigo Testamento. Diversas vezes surge a figura chamada o anjo do Senhor. Esse mensageiro fala como Deus, recebe adoração, exerce autoridade divina. Mas ao mesmo tempo ele é enviado por Deus. Isso revela algo impressionante. Há mais de uma pessoa divina atuando nas Escrituras. Os profetas também mostram isso. Nos livros proféticos aparecem várias passagens onde Deus, o Messias e o Espírito Santo são mencionados. Isaías 61, por exemplo. O Espírito do Senhor está sobre mim. Aqui aparecem 3 pessoas. O Senhor, o Espírito e o Messias, que fala séculos antes de Jesus nascer. Nos evangelhos a revelação fica clara. Então, quando chegamos ao Novo Testamento, a distinção fica ainda mais evidente. Um exemplo bem famoso acontece no batismo de Jesus. Mateus capítulo 3. 3 coisas acontecem ao mesmo tempo. Jesus está sendo batizado, o Espírito Santo desce como pomba e o Pai fala do céu. 3 manifestações simultâneas. Outro exemplo muito conhecido, Mateus 28. Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 3 pessoas, um único nome. O livro de Atos continua a mesma revelação. No livro de Atos vemos constantemente Deus Pai, Jesus exaltado no céu e o Espírito Santo operando na igreja, em nós. Os apóstolos falam dessas 3 pessoas repetidamente. Os apóstolos. As cartas dos apóstolos. Nas cartas de Paulo, isso aparece ainda mais claramente. Ele escreve coisas como graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do seu Espírito, Jesus Cristo. Em outros textos ele também menciona o Espírito Santo, ou seja, o Pai, 1, o Filho, 2, e o Espírito Santo, 3. São constantemente distinguidos. Até o Apocalipse mostra isso. No último livro da Bíblia também vemos essa realidade. No céu aparecem Deus no trono, o Cordeiro e o Espírito de Deus, todos atuando de forma distinta. Quando reunimos todas essas passagens, são mais de 500. Um padrão aparece claramente. A Bíblia apresenta o Pai, o Filho e o Espírito Santo. 3 pessoas, mas um único Deus. Essa é a base da doutrina chamada Trindade. Não são 3 deuses, mas um único Deus em perfeita unidade. E Jesus orou para que os cristãos fossem um, assim como ele e o Pai são um. Esse pessoal que diz o contrário estão muito mal. Ou seja, unidade não é uma única pessoa. Ou melhor, não uma única pessoa. Então, para concluir o estudo de hoje, meus amigos, depois de examinar todos esses textos, algo se torna muito difícil de ignorar. A Bíblia apresenta um único Deus verdadeiro, mas ao mesmo tempo ela mostra repetidamente uma distinção entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa distinção aparece nos nomes de Deus
nos pronomes usados nas Escrituras, nas conversas entre as pessoas da divindade, nas visões proféticas, nos evangelhos, nas cartas dos apóstolos e até nas revelações do Apocalipse. E vem o chapéu de alumínio dizendo que não existe trindade. Não estamos falando de 3 deuses. A Bíblia nunca ensina isso. Mas também não apresenta Deus como uma única pessoa isolada. O que as Escrituras revelam é algo muito mais profundo. O único Deus revelado em 3 pessoas diferentes. Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. Essa é a realidade que a teologia cristã chama de trindade. Não como uma invenção humana, mas como uma tentativa de descrever aquilo que a própria Bíblia revela sobre a natureza de Deus. E quanto mais examinamos as Escrituras com atenção, com amor, mais percebemos que essa verdade está presente do início ao fim da Bíblia. Tá certo, meus amigos? E para aqueles que dizem que não existe a trindade, vocês estão muito mal. Vocês têm que voltar para o Mobral, aprender gramática, aprender português, que vocês não conseguem distinguir singular de plural. Tá certo? Até o próximo estudo, se Deus quiser. Valeu.